Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e nesse vídeo curto de hoje nós vamos fazer um comentário sobre a prova da Secretaria de Saúde para o cargo de técnico em enfermagem. A prova que foi aplicada domingo de manhã, hoje é domingo, dia 3, estou fazendo essa gravação. E aí nós vamos comentar as 5 questões da prova de raciocínio lógico matemático. E em seguida, aliás, eu vou aproveitar e falar logo agora as minhas opiniões sobre essa prova. Foi uma prova bem tranquila, foi uma prova que veio 5 questões. As questões não estavam em nível, professor, que nível difícil, nível impossível. Acredito eu que foi uma prova muito bem elaborada e também não cabe nenhum recurso em nenhuma das questões. Vou passar para vocês o gabarito aqui das nossas questões e já vou fazer o comentário em cada uma delas. Vamos lá. Primeira questão vai falar o seguinte. Sheila deve realizar 5 tarefas. Professor, quantas tarefas ela deve realizar? 5 tarefas diferentes. Para finalizar o seu serviço de hoje. E ele pergunta, olha lá, de quantas formas diferentes ela pode realizar essas tarefas? Imagina que essas tarefas eu vou chamar de T1, T2, T3, T4 e T5. Imagina comigo que Sheila vai começar realizando a tarefa T1. Depois ela vai para a tarefa T2, depois ela vai para a tarefa T3, depois para a tarefa T4 e só por último ela vai para a tarefa T5. Essa daqui vai ser uma possibilidade, essa aqui vai ser a minha primeira possibilidade. Ou a minha primeira ordem, ou a minha primeira maneira de organizar cada uma das tarefas. Mas vocês concordam comigo que ela pode alternar a ordem com que ela realiza as tarefas? Ela pode começar pela tarefa T2, depois ir para T1, depois T3, depois T4 e depois T5. Essa daqui é outra possibilidade. Ela pode começar pela tarefa T3, ir para T2, T1, T5 e T4. Essa daqui é mais uma das possibilidades. E ela pergunta ou a primeira forma, a segunda forma, a terceira forma. E ele pergunta de quantas formas diferentes ela consegue fazer. Professor, eu vou ter que desenhar todas as possibilidades? Não, porque essa daqui é uma questão de permutação. Professor, uma permutação de quantos elementos? Não são 5 tarefas? Então é a permutação de 5 elementos. É a multiplicação do 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Depois de realizar essas multiplicações, você chega no valor igual a 120 e gabarito correto vai estar na letra C de casa. Então, primeira questão, que é a questão de número 29, que da prova que eu estou corrigindo, gabarito letra C. Próxima questão. João corre 4 km em 45 minutos. Qual a distância que um outro corredor com 1/3 da velocidade de João consegue percorrer em 7 minutos? Olha aqui comigo. 27 minutos. Essa daqui é uma questão de regra de 3. Mas primeiro eu preciso organizar aqui a minha proporção. Qual que é a proporção que a questão me deu? A proporção foi o seguinte, que João ele consegue percorrer uma distância de 4 quilômetros e quanto tempo que ele gasta? 45 minutos. Então, vou anotar isso daqui. Ele consegue percorrer 4 quilômetros e o tempo que ele vai gastar vai ser um tempo de 45 minutos. Perfeito. Agora eu vou pegar outra cor para destacar outra parte do texto. Qual a distância que outro corredor com 1/3, olha aqui, ó, 1/3 da velocidade de João consegue percorrer? E depois ele vai me dar outra unidade de tempo. Galera, isso daqui é uma questão que vai envolver divisão de fração. Quando você tem, por exemplo, uma outra fração aqui, que no caso foi a fração 1/3, esse 1/3 está relacionado com a velocidade de João. Qual que é a velocidade de João? 4 km em 45 minutos. Esse outro corredor consegue fazer esse mesmo percurso com 1/3 da velocidade, ou seja, com a velocidade que João faz, só que dividida por 3. Então, vou pegar a velocidade de João e vou dividi-la por 3. Vou dividir esse cara aqui por 3. É a mesma coisa que 1/3, ou multiplicar por 1/3. Então, como que eu resolvo divisão de fração? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos entender aqui, ó. Galera, quando a questão fala que o outro corredor faz essa mesma velocidade com 1/3,
esse 1/3 pode ser multiplicado com 45, com 4 sobre 45, ou você pode pegar o 4 sobre 45 e dividi-lo por 3. Na hora que você divide por 3, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, você vai chegar na mesma proporção. Tá certo, professor. E agora, o que que eu faço? Eu vou pegar a fração de cima e multiplicar, ou primeiro com o de cima, que dá 4, e multiplicar o de baixo com o de baixo. 45 vezes 3, aqui vai dar 15, 12 com mais 1 vai dar 13. Isso aqui é igual a 135. Então, essa daqui vai ser a minha velocidade, a velocidade de João. Prof, qual que é a velocidade de João? 4 sobre 135. De João não, aliás, do outro corredor. Então, agora sim eu estou apto para montar minha regra de 3. Como que vai ficar a minha regra de 3? Vamos entender isso daqui? Esse outro corredor ele consegue fazer 4 quilômetros e ele vai gastar um tempo de 135 minutos. Vou esboçar a minha regra de 3. Esse novo corredor percorre uma distância de 4 quilômetros e o tempo que ele gasta é de 135 minutos. Só que a pergunta é, olha aqui comigo que eu vou destacar de amarelo queimado. A pergunta é em relação à distância. Então, esse novo corredor aqui, ele vai percorrer x quilômetros. E qual que é o tempo que ele vai gastar? 27 minutos. Vou colocar aqui 27 minutos. E agora é só multiplicar cruzado. Eu vou multiplicar o x com 135 e o 4 com o 27. Na hora que eu multiplico o x com 135, fica 135x. Na hora que eu multiplico, por exemplo, o 4 vezes o 27, você pegar o 4 e multiplicar ele com 27, você vai chegar no valor igual a 108. Depois de passar o 135 dividindo, você fica com 108 dividido por 135, que dá 0,8 quilômetros, que é a mesma coisa que 800 metros. 800 metros, gabarito correto, está na nossa letra D de dado. Então, esse foi o gabarito da questão de número 30. Olha a questão de número 31. João faleceu e deixou descrito em seu testamento uma parte da sua herança, que iria para sua filha, e o triplo dessa mesma parte, e mais 100 mil reais, iria para seu filho. Perfeito. E olha lá a questão. Se a herança no total a ser distribuída aos dois irmãos eram de 1.300.000, então aqui é o valor total da herança, ele pergunta, podemos afirmar que o rapaz recebeu quanto? Galera, essa minha herança aqui, ela vai ser dividida em 5 partes. Desses 1.300.000, 1,3 milhões, essa herança aqui, ela foi dividida em 4 partes iguais. Foi dividida em 4 partes iguais, que aqui no meu desenho de igual não tem nada. Deixa eu desenhar direito aqui. Primeiro, segundo e terceiro. 4 partes iguais, mais 100 mil reais. Tá certo? Então, imagina comigo. Se ele recebeu esses 100 mil reais aqui, ó, essa parte é a parte que o texto está me informando. Tá. E aí, observa comigo que essa terceira parte aqui foi destinado à sua filha. Então, a sua filha recebeu 1/3 dessa herança e o seu filho, o filho de João, recebeu 1/3 não, perdão, 1/4 e o filho de João, aqui vai ser o filho de João, recebeu 3/4. Agora é só a gente imaginar, se o valor total da herança é de 1.300.000, eu retirei 100 mil reais, essas 4 partes iguais aqui, quanto que vai ficar para cada um? Olha só, se era 1.300.000, tirei 100 mil, o valor que vai ser dividido aqui é o valor de 1.200.000 reais. 1.200.000 reais é o que vai ser dividido em 4 partes iguais. Se eu dividir 1.200.000 para 4, quer dizer que cada um desses pedaços aqui corresponde a 300 mil. Ah, professor, então você está querendo dizer que a filha de João, só ela vai receber 300 mil reais? Exatamente. Então, a filha de João recebe 300 mil reais. Professor, e quanto é que o filho de João recebe? Ele recebe 300 mais 300 mais 300, que já deu 900,
mais 100 mil reais à parte. Somando todo mundo, então o total que o filho de João vai receber vai ser um total de 1 milhão de reais. 1 milhão de reais, gabarito corretamente representado na letra B de bola. Próxima questão é uma questão que parece ser difícil, só que de difícil não tem nada. Vocês vão perceber que é bem tranquilo. Olha lá. Qual das alternativas contém o dobro do triplo do valor da expressão numérica? Primeiro passo, você calcula o valor da expressão numérica. Depois você pega esse valor e multiplica por 2. E depois você pega o mesmo valor e multiplica por 3. O que é o dobro? O dobro é multiplicar por 2. E o que é o triplo? O triplo é você multiplicar por 3. Então, primeiro passo, vamos calcular o valor da expressão? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, o valor 1 meio elevado ao cubo mais 1 meio que multiplica 3 quartos. Vamos por partes? Primeira parte aqui que eu vou responder com vocês vai ser o valor dessa potência. Uma fração elevada a uma potência. Quer dizer que os dois números estão elevados à terceira potência. O 1 está elevado à terceira potência. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. E o 2 está elevado à terceira potência. Então, é 2 que multiplica o 2, que multiplica o 2 3 vezes, que vai ser igual a 8. Coloco o sinalzinho de mais. E agora eu vou resolver a minha multiplicação. Eu não posso somar primeiro, tem que resolver primeiro a multiplicação. Na multiplicação de fração é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 3 dá 3 e 2 vezes 4 é igual a 8. Agora para somar fração, quando os denominadores são iguais, você repete o denominador que é 8 e soma os numeradores. 1 mais 3 é igual a 4. Eu posso simplificar isso daqui por 4 em cima e por 4 embaixo. 4 dividido para 4 vai dar 1 e 8 dividido para 4 é igual a 2. Tá certo? Agora vamos para a pergunta da minha questão. Ele quer saber o dobro do triplo. Galera, o dobro do triplo, na verdade, isso aqui tudo, ó, é multiplicar por 6. Então, multiplica por 6 que resolve a sua vida. Então, vou pegar o resultado da minha fração e vou multiplicar por 6. Quando não tem nada na parte de baixo, você coloca o número 1. E aí multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 1, 2. E 6 dividido para 2 é igual a 3. Gabarito, letra B de bola. Essa foi a questão de número 33. Vamos para a nossa questão de número 34, que vai ser a última questão da nossa prova. Olha comigo. Qual das alternativas a seguir contém dois números reais não racionais e contém dois números racionais? Primeiro, a gente precisa entender o que são esses conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico, galera, ele é chamado de conjunto dos números naturais. Prof, quem são os números naturais? É o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e estica até o infinito. Os números naturais são aquele que a gente utiliza naturalmente para contar. E a representação dele é um N com a perninha a mais. Então, vou fazer aqui o meu desenho do conjunto dos números naturais. Deixa eu fazer aqui um pouquinho mais para baixo, que eu vou precisar de espaço. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Aí, tá aqui o meu conjunto dos números naturais. O próximo conjunto, ele é chamado de conjunto dos números inteiros. Prof, quem são? São os números negativos, que vêm lá do menos infinito, passa pelo menos 3, menos 2, menos 1, o 0, 1, o 2 e o 3, e estica também até o mais infinito. Você consegue visualizar que essa parte positiva aqui é o próprio conjunto dos números naturais, acrescentado com seus números negativos. Então, eu gosto de dizer que o conjunto dos números inteiros, ó, ele está dentro, ele está contido do conjunto dos números naturais. Um pedaço dele ali, ó, eles têm uma parte igual. E a outra parte vai ser a minha parte negativa. Fechou. Próximo conjunto que eu vou ter vai ser o conjunto dos números racionais, que é o que a questão está me representando. Então, esse aqui, ó, vou até colocar aqui a legenda, que é racionais. Você vai lembrar lá de racionais MC. Professor, quais são o conjunto dos números racionais? São números decimais, por exemplo,
0,8, 0,3, 0,4 e, além de números decimais, são números fracionados. Por exemplo, 1/3. 1/3 é um exemplo de uma fração. Tá conseguindo visualizar que aqui nas minhas alternativas eu vou ter alguns valores aqui que eles estão representados em formato de fração, estão representados em formato decimal. Todos esses números, esse aqui é um número racional, esse daqui também é racional, esse daqui é racional, esse daqui também é. São exemplos de números racionais. Só que todo número normal, quando eu falo de número normal, estou querendo me dizer a números naturais inteiros, todos os números normais podem ser representados por meio de uma fração. Prof, como assim? Você tem um número, por exemplo, vou ter o número 8. O número 8 pode ser representado por meio de uma fração. Exemplo, 8 sobre 1. Ou você pode colocar 16 sobre 2, que também é igual a 8. Então, todo número normal, lembre-se, quando eu falo normal, é um número natural. Todo número natural pode ser representado por meio de uma fração. Então, eu vou até colocar aqui, ó, mais o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Então, esses dois conjuntos aqui, eles também estão dentro. Então, na hora que eu for representar aqui o meu desenho, o conjunto dos números racionais, ele é um conjunto maior, que engloba quem? Engloba o conjunto dos números inteiros e engloba o conjunto dos números naturais. Aí, eu vou para o meu outro conjunto, que vai ser o conjunto dos números irracionais. Vou colocar aqui, ó, irracionais. Galera, os números irracionais são aqueles que não podem ser representados por meio de uma fração. Se o conjunto dos números racionais é aqueles que podem ser representados por meio de uma fração, irracional é aquele que não pode ser racionalizado ou não pode ser transformado em meio de uma fração. Professor, quais números são esses? Os mais conhecidos é o número π, que tem uma aproximação de 3,14, e algumas raízes quadradas que não têm valor exato, por exemplo, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5. Prof, números que têm raiz quadrada exata é um número irracional? Não. Por exemplo, se você tem a raiz quadrada de 9, quanto que é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Então, por exemplo, aqui onde tem esse 9, isso daqui não é um número irracional. Isso daqui é um número natural. Professor, por que natural? Porque a raiz quadrada de 9, ó, é 3. E 3, na verdade, é um número natural. Deu para entender? Tá. Agora que eu passei o panorama para vocês, como que eu represento o conjunto dos números irracionais? Ele fica à parte, ele fica do ladinho. Então, ele não engloba junto com os outros conjuntos. Agora, vamos entender. Olha só, quando a questão, olha aqui, ó, quando a questão me pergunta, olha aqui, quando a questão me pergunta, ele quer dois números que contêm números reais não racionais. Professor, o que é número real não racional? Galera, não racional é irracional. Ele quer números que sejam irracionais. Dois números irracionais. Prof, depois ele perguntou aqui, ó, dois números racionais. Prof, quem que ele quer? Ele quer dois números desse grupo e ele quer mais dois números desse outro grupo aqui. Vamos procurar onde tem dois números racionais e dois números irracionais. Vamos começar aqui, por exemplo, com a letra A. Esse cara aqui, ó, eu vou colocar a letrinha em cima dos números, tá? Raiz quadrada de 2 é irracional, perfeito? O número 3, ele é racional. Vou representar pela letrinha aqui. Prof, mas o 3, ele é um número natural. Sim, ele é um número natural, mas também é inteiro e também é racional, tá certo? Então, esse cara aqui, ele é racional. O número 2,3 também é racional. E aqui 1/3 pode ser representado por meio de uma fração, também é racional. Prof, na letra A, eu tenho dois números irracionais e dois racionais? Não, eu tenho a proporção de 3 para 1. Vamos para a letra B. Na letra B, esse número aqui, raiz de 2, ele é irracional. Esse daqui também é irracional.
esse é racional e esse daqui também. Encontrei o meu gabarito. Gabarito está na letra B de bola. Vamos procurar o erro das outras. 25, galera, 25 é um número racional, que a raiz quadrada de 25 é 5. 9, galera, também é um número racional, porque a raiz quadrada de 9 é 3. O 2 também é racional e o 3,2 também é racional. Esse número aqui, ó, ele é racional, raiz quadrada de 36 é 6. Esse aqui também é racional, porque raiz quadrada de 9 é 3. Esse é racional e esse aqui também. Então, o gabarito da minha questão ficou na nossa letra B de bola. Eu achei essa daqui uma das questões um pouquinho mais trabalhosa, porque você deveria saber qual que é o conceito de cada um dos números. Tá certo? Gente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Lembrando, se você quiser ter um aproveitamento melhor na próxima prova, que vai ser a prova de AVAS e ACS, eu já tenho um curso que ele vai ser ministrado aos finais de semana. Professor, como que vai ser esse curso? Ele vai ser um curso voltado em resolução de exercícios. Nessa reta final, você precisa resolver muitas e muitas questões. Professor, você pode falar um pouquinho mais sobre esse curso? Claro, ele vai ser realizado aos finais de semana e durante a semana a gente vai ter questões a respeito da sua banca. No caso da banca Fundatec, vai ser questões adaptadas, mas a gente vai resolver muitas questões nesse processo até a data da sua prova. Professor, esse curso compensa para mim? Super, porque vocês perceberam que foram 5 questões de matemática que daria para você acertar no mínimo, estou chutando por baixo, no mínimo 4, porque o nível ele não veio difícil. Professor, eu achei difícil, dá tempo de dar um sprint até a data da minha prova no dia 24? Com certeza dá tempo de você dar aquele sprint. Tá certo? Então, se você quiser mais contatos a respeito do curso, você pode entrar em contato comigo ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Vou colocar aqui na tela o meu WhatsApp, você pode me encontrar lá no 61 99576 6939. Perfeito? No mais, queridos, foi um grande prazer tê-los aqui nesse vídeo curto. Um grande abraço e até a próxima!